A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, que Deus venha abençoar as vossas vidas. Vamos aqui para o 7º estudo, ainda do Evangelho de João, e hoje vamos estudar do versículo de número 35 ao verso de número 42 do capítulo 1 do Evangelho de João, amém? Que Deus venha abençoar a tua vida, acompanhe nossos estudos, a qual estão sendo postado todos os dias às 5 horas da tarde, amém? Hoje vamos trabalhar com o tema o bem produzido pelo testemunhar de Cristo, o bem que os crentes podem proporcionar a outros. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscai? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde mora? E lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, esses versículos deveriam constituir um interesse especial para todo cristão verdadeiro. Ele descreve os primórdios da Igreja de Cristo, a igreja que hoje é constituída de inúmeros membros. No princípio, consistia somente de 2 fracos membros. O chamado feito a esses 2 membros encontra-se na passagem que acabamos de ler. Vemos nesses versículos o bem produzido quando testemunhamos de Cristo continuamente. Parece não ter havido qualquer resultado na primeira vez que João Batista clamou: Eis o Cordeiro de Deus. Não somos informados que alguém tenha ouvido, questionado a respeito e crido. Mas no dia seguinte, quando João repetiu estas mesmas palavras, 2 de seus discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus e foram recebidos com grande graça por aquele a qual passaram a seguir. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Certamente, aquele foi o dia mais feliz e abençoado de suas vidas. Desse dia em diante, tornaram-se discípulos leais ao Messias, que acabaram de conhecer. Tomaram a cruz, continuaram ao lado de Cristo
nas tentações por ele enfrentadas, seguiram-no por onde quer que ia. Ao menos um deles, se não os dois, tornou-se um apóstolo escolhido e um dos principais edificadores da igreja cristã. E tudo isso aconteceu devido ao testemunho de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. Esse testemunho foi uma pequena semente, mas produziu grandes frutos. Estes simples acontecimentos nos oferecem um exemplo de como as almas têm recebido benefícios da igreja cristã em qualquer época. Por um testemunho como esse, sem ouvir outro, mulheres e homens têm sido convertidos e salvos. É por exaltar a Cristo, não a igreja, a ordenança ou ministério, que os corações têm sido movidos e se voltados para Deus. Aos olhos do mundo, esse testemunho pode parecer uma fraqueza e uma grande tolice, mas assim como a trombeta cujo som fez ruir os muros de Jericó, esse testemunho é poderoso para derrubar a fortaleza. Em todos os séculos, a história do Cordeiro de Deus, o qual foi crucificado, tem provado ser o poder de Deus para a salvação. Os que mais têm feito pela causa de Cristo em toda parte do mundo são os homens semelhantes a João Batista. Este não tem clamado: eis-me aqui, eis a igreja, ou eis as ordenanças. Antes, o seu clamor tem sido: eis o Cordeiro de Deus. Se as almas devem ser salvas, então os homens devem ser guiados diretamente a Cristo. Contudo, há algo que nunca deve ser esquecido. É necessário haver uma paciente constância na pregação e no ensino da verdade, se queremos ver o bem sendo realizado. Cristo deve ser apresentado continuamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A história da graça divina deve ser contada repetidamente, linha após linha, preceito após preceito. É o gotejar contínuo que desperta ou que desgasta a pedra. Jamais falhará a promessa de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Isaías 55, verso 11. Em nenhum lugar está escrito que a palavra efetuará o bem na primeira vez que for pregada. Não foi a primeira, mas a segunda proclamação de João Batista que levou André e seu companheiro a seguir a Jesus. Vemos ainda o bem que o crente pode proporcionar a outros ao lhes falar a respeito de Cristo. André acabara de se tornar um discípulo e foi contar sua grande descoberta a Simão, seu irmão. Assim como alguém que inesperadamente ouve uma boa notícia, ele se apressa
a comunicá-la àquele que lhe era mais querido e chegado. Disse ao irmão: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Quem pode dizer o que teria acontecido se André tivesse um espírito não comunicativo, reservado e calado, como muitos crentes nos dias atuais? Talvez seu irmão teria continuado a viver como um pescador no lago da Galileia, até o fim da vida. Mas, para a felicidade de Simão, André não era este tipo de pessoa. Ele era um homem cujo coração estava tão repleto de bênçãos que não podia ficar calado. O grande apóstolo Pedro devia ao testemunho sincero dado por André o primeiro facho de luz derramado em sua alma. Este fato que está diante de nós é impressionante e pode nos ensinar. Dos 3 primeiros membros da Igreja de Cristo, pelo menos um foi levado a Jesus através de uma palavra dada em particular por um parente. Parece que Pedro não tinha ouvido qualquer pregação pública, nem visto qualquer milagre. Ele não foi convencido por nenhuma argumentação veemente. Apenas ouviu seu irmão lhe dizer que encontrara o Salvador. E imediatamente o Espírito começou a operar em sua alma. O simples testemunho de um coração ardoroso serviu como o primeiro elo da corrente que o resgatou e o ligou a Cristo. As palavras de André: achamos o Messias, iniciaram em Pedro a grande obra que o tornaria um pilar da igreja. Seria uma grande bênção para a Igreja de Cristo se todos os crentes fossem semelhantes a André. Seria uma grande bênção para as almas perdidas se todos os homens e mulheres convertidos falassem com seus amigos e parentes sobre as coisas espirituais e contassem aquilo que encontraram. Quanto bem haveria de ser feito, quanto dos que agora vivem e morrem na incredulidade seriam levados a Jesus. A tarefa de testificar do Evangelho da graça de Deus não deveria ser relegada aos ministros somente. Todos os que receberam misericórdia devem procurar declarar com os lábios aquilo que Deus fez por suas almas. Os que foram libertos do poder do diabo devem ir para casa e anunciar aos seus tudo o que o Senhor lhes fez. Humanamente falando, há milhares de pessoas que não ouviram o sermão, mas dariam ouvidos a um amigo. Cada crente deve ser um missionário para os seus filhos, famílias, empregados, vizinhos e amigos. Com toda a certeza, se nada temos a dizer aos outros a respeito de Jesus, faremos bem em duvidar que o conhecemos como nosso Salvador pessoal. Devemos procurar estar entre os que realmente seguem a Cristo e nele permanecem. Não é o suficiente ouvir a pregação de uma palavra, da sua palavra, vinda do púlpito, ou ler o que sobre ele está escrito nos livros.
Na verdade, devemos segui-lo, derramar os corações em sua presença e manter com ele uma comunhão pessoal. Somente assim nos sentiremos constrangidos a falar de Cristo a outros. Aquele que o conhece apenas pelo ouvir, nunca fará muito para a expansão da causa de Cristo na terra. Amém, queridos? Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo. Não esquece do like no vídeo. Você que não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e que Deus venha te abençoar abundantemente em nome de Jesus. Fiquem com esse estudo.